Você sabe que muitas vezes a gente não se dá conta, né? A gente acaba se sentindo meio cansado e você fala, mas é engraçado, eu já levanto do mesmo jeito. Será que isso é estresse? Ou será que o estresse traz algum sintoma? É o que a gente vai conversar agora com o Dr. Ciro Massi. Como vai? Seja bem-vindo mais uma vez sempre. Obrigado, prazer. Dr. Ciro, vocês sabem, ele é ortomolecular, médico ortomolecular, mas também psiquiatra. E quando a gente fala no corpo, a gente tem que falar de uma forma complexa mesmo. Não dá pra gente separar. A gente divide corpo e mente, mas é por uma questão didática, porque é uma coisa só. Né? Não tem como separar. Agora, o que é que comanda o quê? Os seus pensamentos, travou-língua, os seus pensamentos alteram o funcionamento do seu corpo, mas o estado corporal, o estado de nutrição corporal, o estado de funcionamento do seu corpo altera seus pensamentos. Então fica um ciclo vicioso ou virtuoso, vai depender de como você interfere. Se você cultivar bons pensamentos, tiver boas estratégias, como nós vamos falar daqui um pouquinho, se você nutrir seu corpo muito bem, você entra num ciclo virtuoso. Então o teu cérebro tem pensamentos bastante adequados para a necessidade do seu corpo e o seu corpo tem os nutrientes necessários para o teu cérebro funcionar bem. Agora, essa história de acordar já cansado, esse pode ser um dos sinais que você está ficando estressado, estafado, já no limite, literalmente? Pode, mas não é comum. O sinal mais frequente de cansaço, de fadiga, é que você está chegando no limite, sabe qual é? Qual? Irritabilidade. Mas todo mundo é um pouco irritado. Pois é, mas é grande. A pessoa fica muito chata. Muito chata. Sabe aquela pessoa assim que sempre foi... É um contraste. Aquela pessoa que sempre foi legal, foi bacana. De repente está uma pentelha. De repente está muito chato, muito irônico, cínico, agressivo. Por quê? Na verdade, é uma tentativa do cérebro impedir mais impulsos. Ele quer afastar tudo. Ele quer... Para, pelo amor de Deus. Quer dizer, eu já te dou um coice, porque assim você se mantém longe de mim, não me cria problema. Isso. E não me estressa mais. Então, é um jeito automático. Então, toda pessoa que começa a ficar mais cínica, mais irritada, do nada, que não era assim. Porque tem gente que é assim. Não estou falando desses. Sim, né? Aqueles que eram normais. Aqueles que eram, assim. que eram na média. De vez em quando tinham... Sai um pouquinho, né? Um pouquinho desse... Vai ficar mais bravo. Mas não, eu estou falando daquela pessoa que, né? É bacana, é normal. E, de repente, fica cínica, irritada, chata, crica, agressiva, irônica. Olha, pode ser que você está chegando num estado de estafa. Mas é um sinal de alerta. Pode ter também alguns problemas em alguns órgãos em relação a isso, não pode? Sem dúvida. Existem várias doenças, é a primeira coisa que tem que ser constatada. Existem várias doenças que afetam o cérebro, né? Então, por exemplo, doenças de tireoide afetam o cérebro, doenças do sangue, como uma simples anemia, podem afetar o funcionamento do cérebro, vários outros funcionamentos de hormônio podem alterar, e a micronutrição do cérebro. Quer dizer, eu tenho que ter, o cérebro ele precisa, por exemplo, de ácidos graxos, ele precisa de vitaminas, ele precisa de minerais, ele precisa de aminoácidos para funcionar de maneira adequada. Mas se o meu cérebro não está nutrido, eu posso então sentir, ter alguns sintomas que até se confundam com outras doenças, mas o que falta é uma nutrição adequada no meu cérebro, né? Exatamente. Quer dizer, se o seu cérebro não estiver bem nutrido, vai ter sintoma, você vai ter problema. Então, é muito importante que a pessoa tenha uma alimentação balanceada e se sentir que não está funcionando bem, procura o médico uma avaliação, porque pode ser. Aqui nós estamos mostrando, né, esse slide é muito importante, porque as células do sistema nervoso central, de todo o sistema nervoso, elas nunca se encontram. A transmissão, como é que uma fala com a outra? Ela manda esse impulso assim, lançando um transmissor químico. São estímulos elétricos? São estímulos químicos que provocam elétrico. Então, se a gente não tem estímulo químico... Se não tiver estímulo químico, que depende do alimento, pode esquecer. Não tem como funcionar. Não vai ter esse contato vai ser falho. Mas que alimentos, por exemplo? Olha, o ideal é a gente ter uma alimentação balanceada, como a gente falou um pouco. Eu vou dar um exemplo comum, frequente, por exemplo, sei lá, ansiedade, né? Ela depende de uma substância química chamada serotonina, que depende da ingestão de um aminoácido chamado triptofano. Né? Então, se eu tiver serotonina adequada no meu corpo, mas não tiver o triptofano, de nada adianta. Eu tenho que transformar a serotonina, né? Eu tenho que transformar o triptofano em serotonina, isso depende. E se eu tiver níveis adequados de triptofano, provavelmente eu vou ter um nível adequado de serotonina e de uma outra substância chamada melatonina, que facilita o sono. Então, é muito comum que pessoas irritadas ou depressivas não estejam dormindo bem. Por que não está dormindo bem? Porque está faltando o substrato, está faltando a química fundamental que dá origem às químicas do cérebro, que dá origem aos transmissores do cérebro. E triptofano a gente encontra onde? Banana. Você encontra bastante banana, mas tem que comer, olha, tem que comer muito. É melhor ter uma alimentação balanceada, equilibrada e lembrar do intestino. O intestino tem que estar bem funcionante. A gente é o que a gente come? Sim, mas é o que a gente come e absorve e aproveita. Então, tem que verificar se não tem, por exemplo, uma intolerância alimentar, que é muito comum hoje em dia, porque existem dois tipos. Existem os de uma intolerância alimentar, porque você come sempre a mesma coisa, é rotineiro. Eu, Ciro, por exemplo,
Eu só como peixe. De bicho morto eu só como peixe. Só peixe? Não, só como peixe. Come carne vermelha? Nada. Nem carne de porco, nem carne vermelha. De frango, com carne de porco você já me disse. Não, esse eu brigo mesmo, porque era um problema, né? Porque ela é muito similar à carne humana e se o sistema imunológico se confundir, ele fabrica anticorpo contra ele mesmo e não contra a carne de porco. E aí a gente pode ter uma doença autoimune. Doença autoimune, lúpus, doenças de tireoide, está muito comum em mulher, né? Eu, pessoalmente, sempre oriento. Pessoa que tem doença autoimune, que o sistema imunológico não está bom, a primeira coisa, para com carne de porco, por via das dúvidas. Presunto tem carne de porco. Ah, eu não como carne de porco. Não, só presunto. Só pernil, a linguiça, presunto, linguiça e salsicha. Então, você está comendo carne de porco, né? Carne de porco. Mas isso se a gente está, por exemplo, quem não tem intolerância, quem não tem problemas na família de doenças autoimunes, quem percebe que o seu sistema imunológico está baixo, o melhor é evitar. Claro que as pessoas normais podem comer, não tem nenhuma restrição só nesses específica. Momentos. Mas para essas pessoas que estão com o sistema imunológico comprometido ou que já tem uma doença autoimune, se tiver doença de tireoide, tiver um lúpus eritematoso, tiver alguma doença que o sistema imunológico esteja envolvido, alergias também. A minha sugestão pessoal normalmente é, por via das dúvidas... Melhor não consumir. Melhor não consumir carne de porco. Mas você disse que você mesmo tem intolerância. Pois é, eu como só peixe. Peixe, né? Então, mais cedo ou mais tarde, eu vou desenvolver intolerância a peixe. Intolerância é diferente da alergia, né? Totalmente diferente. A intolerância, o organismo não consegue entender direito o que está acontecendo. E ele pede mais informações. Você acaba ingerindo. Muitas pessoas que têm, assim, fissura, compulsão por certos alimentos, acham que é por ansiedade, acham que é uma compulsão, e não é. Na verdade, eles têm uma intolerância alimentar, o organismo pede mais daquele alimento e ele come muito daquilo. Eu tinha isso com açúcar e fermento. Depois que eu fiz aquele tratamento que você passou de 4 meses, que eu fiquei sem comer muita coisa, eu voltei aos poucos e agora eu não sinto mais vontade de comer tanto açúcar como eu tinha. A gente fala que é uma biomodulação. Tem dias que você sente uma vontade maior, mas na média você não consegue nem comer a quantidade que você comia antigamente. E vai emagrecendo naturalmente. Bom, volto para a gente falar de testes que a gente pode fazer para ver se a nossa memória está boa. E mais, como deixar sua memória tinindo para você lembrar de tudo e ter um bom funcionamento de cérebro e corpo todo. Rapidinho. Olha, agora, voltando, doutor Ciro, a gente está falando de algo muito importante, que é a gente nutrir o nosso cérebro. Claro que muitas vezes, através da alimentação, a gente não consegue. A suplementação, indicada por um médico, é necessária. Sempre depois de uma avaliação bem objetiva. O suplemento, o complemento, o nome está dizendo, ele complementa a alimentação, ele suplementa a alimentação. Não adianta só tomar suplemento, você tem que se alimentar bem. Né? E se alimentar de uma maneira variada. O cérebro detesta, o corpo humano detesta a rotina. Aquela história de eu falar assim, puxa, cheguei aqui hoje na TV, nem sei direito o caminho que eu vim no automático. Isso é péssimo, não é? É péssimo. A gente liga muito automático. Na verdade, o tempo médio de concentração, né, na nossa civilização, nesse monte de estímulo que a gente está recebendo, está diminuindo cada vez mais. Né? Então, todo programa de TV, por exemplo, tem uma grande dificuldade de capturar a sua atenção. Né? Ele batalha, todos os canais estão batalhando para capturar a sua atenção. Por isso que sempre tem que ter um movimento, a gente tem que estar mostrando alguma coisa, ficar sentado paradinho não dá muito certo. Não dá muito certo, você tem que se mexer, fica aqui comigo, fica aqui, né? Não vai não, fica aqui. Então a gente captura a atenção. A nossa civilização, a nossa cultura está cada vez mais rápido, essa estimulação está cada vez mais rápida. E você acaba se distraindo, né? Então tem o primeiro ponto importante a ser lembrado, que é a nutrição do cérebro. O cérebro tem que estar bem nutrido, ele tem que estar bem antioxidado. São 6 porções de frutas e vegetais por dia. Meia dúzia, 6 porções de frutas e vegetais por dia já garantem, é a melhor fonte de antioxidantes que existe, as frutas e os vegetais. E estimular esse cérebro. Quer dizer, não adianta, é a mesma coisa que você comer bem para ter bons músculos, mas não anda. Não adianta nada. Vai atrofiar. Atividade física, por falar em andar, é extremamente importante também. Absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Não fumar, né? Não vai se intoxicar. Procura tomar água de boa qualidade, bastante água, para ir desintoxicando o organismo. Procura comer 6 porções entre frutas e vegetais por dia. Evitar gorduras animais, evitar gorduras insaturadas, evitar as comidas que não são de verdade. Enlatados, embutidos. Enlatados, embutidos, refrigerantes. Né? Refrigerante, um copo de refrigerante, a gente precisa de 35 copos de água para limpar esses efeitos desse refrigerante no corpo da gente. É um horror. Eu não sei afirmar se essa coisa... Foi a doutora Lucilene que me disse. É mesmo? Ela falou para mim, se você tomar refrigerante, pense o seguinte, um copo de refrigerante é gostoso, você vai precisar de 35 para limpar o efeito negativo dele. Aí eu achei melhor deixar para lá, né? E toma de vez em quando, toma no aniversário. Não todo dia, Não todo dia. E cada vez copos maiores. Nos Estados Unidos está tão problema, estão querendo proibir copos muito grandes. Mas também 700 ml. Imagina.
Gente, 600 ml é muito refrigerante. É muita coisa. Mas é muito. Sem falar no açúcar, né? Muito. Você falou dos testes que a gente pode fazer, ou então dos exercícios para a gente ativar esse nosso cérebro. Eu achei que seria um deles, para a gente estimular o cérebro. Ler é super importante e ver foto de outro ângulo. Muda o ângulo, Aquele muda a de cor. ponta-cabeça. Tá certo, gente, não é que tá errado, é para você realmente prestar bastante atenção. É você mudar, você começar a ver a coisa de outros ângulos. Meu hobby é fotografia, você sabe, Eu né? sei, você tira fotos lindas. Muito obrigado. Então a gente treina esse tipo de visão. Por exemplo, uma boa foto nunca é nessa posição. Ou ela é de baixo ou ela é de cima, mas ela nunca é no ângulo habitual. Que ninguém num ângulo que não foi visto. O fotógrafo é treinado para isso. Mas você não precisa ser fotógrafo para treinar outros ângulos de visão. Começa a olhar de ponta, aqui está de ponta cabeça, mas não precisa ser de ponta cabeça. Começa a olhar de lado, começa a virar um pouco, a mudar, ilumina de maneira diferente. Se necessário, até um truque que fotógrafo usa, por exemplo, quando você vai ver, vamos imaginar que eu tenho que fotografar o Cristo Redentor, né? Todo mundo já fotografou o Cristo Redentor e eu não consigo nem pensar em uma maneira original de fotografar isso. Então, o que ensinam normalmente pra gente é, por exemplo, você colocar uma trilha sonora diferente. Eu coloco, por exemplo, uma música francesa. Eu entro num clima francês. E aí você enxerga aquele Cristo Redentor de outro jeito. De outro jeito. Né? Então você usa um estímulo auditivo para ter uma visão diferente. É um macete de fotógrafo. Talvez por isso que digam também que quando a gente faz atividade física e a gente escuta músicas mais animadas, você tem uma propensão maior a continuar sem você cansar. Sem você cansar. Atividade? Corpo, mente é uma coisa só. A música, o estímulo auditivo, ele vai te levando, ele vai te embalando. Né? A gente não era criança, a gente não embala a criança cantando com música. Né? A gente também se embala. Então, quando você dá o estímulo auditivo adequado, você consegue mudar o teu estado. Palavras cruzadas, sudoku, gamão, isso tudo ajuda? Ajuda. A estimular o cérebro? Qualquer coisa que mude a sua rotina, qualquer coisa que vire rotina vai te dar problema. Então, se você escova os dentes, né, tá aí a dica. Você escova sempre com a mão direita, e agora usa a esquerda. Usa a esquerda. Eu tomo banho com a mão esquerda agora, eu já tô craque, até de esfregar as virando costas, tudo. Ó. Viu? Eu já não tenho, eu não consigo. Eu já tô craque. Virar o relógio. Né? Usar em posição contrária. Chega na sua mesa, por exemplo, se é sua mesa de trabalho, você é daqueles que põe, mas tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Tudo certinho? Tudo certinho, eu não sou. Eu misturo tudo. Mas enfim, se você coloca tudo certinho, inverte tudo. Mexe, inverte. Aí você no automático, você bate a mão, você já sabe das coisas. Para sair do automático. Você não roubou. Né? Tem que sair mudar a roupa com os olhos fechados. Né? Ou então tomar banho no escuro, se colocar no escuro. Né? Mudar a tua rotina, mudar a tua rotina, andar de trás para frente. Mas cuidado para não bater nas coisas, hein? Essa dica aqui, você toma muito cuidado para não fazer o estrago. Não acabar caindo, não acabar não caindo. Mas sabe que outro treino de fotógrafo, por exemplo, a gente houve um treino que nós fizemos, nós fomos vendados, né, e saímos tateando. Outra coisa interessante que não está aqui é você olhar em distâncias diferentes. Você olha uma flor numa determinada distância, aí você se aproxima, depois você volta. Tenta entender que a distância muda a sua relação com a coisa. Quebra a rotina e vai mudando a sua visão. Né? Alimentos diferentes. Aí outro estímulo, experimentar outros tipos de sabor. Né? Você pode experimentar outros tipos de tempero. Por exemplo, experimenta ficar uma semana sem usar cebola nem alho. Usa outros tipos de tempero. Só umas ervas. Alecrim, manjericão. É isso. Experimenta. Quebra um pouco o teu sabor. Né? Curso de dança maravilhoso. Entender outra língua. Eu tenho um colega médico que um dia chegou e o pai dele também era médico, o pai dele com 90 e poucos anos, e esse colega médico ouviu o pai dele falando umas coisas estranhas. Achou que ele estivesse maluco. Maluco, meu pai está com 90 e poucos anos, pirou, né? Então, ele chegou, na época ainda era um gravador, e o pai estava aprendendo russo. Russo? Com 90 e poucos anos de idade. Eu falei, pai, não é por o que você está fazendo? Nada. Cérebro é como músculo. Se não usar, atrofia. Se você não usar teus músculos, atrofia. Se você não usar teu cérebro, atrofia. Também. Atrofia do mesmo jeito. Mas talvez por isso que algumas pessoas falem, eu prefiro trabalhar a vida toda e não me aposentar. Porque se eu me aposento, eu morro. Quer dizer, vive num estímulo tão forte, externo e interno, quando para totalmente, perde o objetivo de vida. Tem que ter uma... Se for parar, tem que ter uma parada progressiva. Não é interessante parar abruptamente. Pelo menos para a maioria dos trabalhos, isso não deve ser feito abruptamente. Quem trabalha, aspas, com a cabeça, então,
é mais recomendado ainda essa regra, né? E você pode sempre diminuir o ritmo, né? Eu convido você, eu sou médico, às vezes as pessoas me perguntam assim, ô Ciro, quando é que você vai se aposentar? Eu falo, quantos médicos aposentados você conhece? Me conta, Kátia, quantos médicos aposentados? Só os que morreram, se aposentaram porque morreram. Porque a gente morre ali, atendendo, porque gosta do que faz, eu adoro o que eu faço. O meu pediatra já era muito velhinho quando eu era criança. Ele cuidou dos meus filhos, sim, até morrer. E fica lá, você vai até o último dia. Doutor Gilson. Porque tem uma frase célebre, quando você faz o que você gosta, não dá nem para chamar de trabalho. Não, é diversão. É diversão, porque você... Só os nossos chefes que não podem ouvir, senão não vão querer pagar. Não, senão vai querer diminuir e tal, não adianta ligar lá e pedir... Não, nem vem, não adianta não, tem que ter, né? Mas é muito legal quando você faz isso. E estimular, isso é muito importante, mesmo para as pessoas que trabalham, por exemplo, com o braçal, estimular o cérebro de uma outra maneira, procurar ler jornal, procurar estimular de maneira auditiva. E as pessoas também que trabalham muito com o cérebro, com a cabeça, usar outras fontes. Eu repito, eu, Ciro, né, trabalho com a cabeça, né? Então, como meu hobby psiquiatra, mais ainda. Mais ainda. Então, qual é meu hobby? Fotografia, que é uma coisa não verbal. Eu uso o olhar, né, para usar uma outra via de estimulação. E costumo fotografar com música, que é para usar uma terceira via e mudar o que está acontecendo. Volto já para a gente falar nesse estresse e nessa loucura que a gente acaba entrando e não percebendo. Sim. A gente acha que está saindo, mas a gente está só trocando de quadradinho, né? Claro. Rapidinho volto. Olha, por sinal, é bom você prestar bastante atenção no que nós vamos falar ali com o doutor Ciro, mas prestar bastante atenção agora. Agora, doutor Ciro, esta roda absurda, isso aqui é terrível, né? Na verdade, antigamente a gente imaginava que o estresse fosse qualquer coisa que te tirasse de um estado de estabilidade e que a vocação do corpo fosse voltar para um estado de estabilidade, parado. Mudou esse conceito. Não é mais isso. Então, hoje até o termo a gente nem coloca, porque mais um palavrão médico, né? Alostase. Alostase? Alostase significa a manutenção do equilíbrio do corpo através do movimento. Parece um negócio meio zen, assim, mas é fácil entender. Mas não é. É mais ou menos como você andar de bicicleta. Quem está andando de bicicleta é equilibrado? Enquanto a gente está andando, a gente está equilibrado. Isso. Sim e não, né? Porque você sai do equilíbrio, volta para o equilíbrio, sai do equilíbrio, volta para o equilíbrio. Então, viver isso é sair do equilíbrio e voltar para o equilíbrio. Quanto mais você tiver aptidão para sair do equilíbrio e voltar à posição de equilíbrio provisório, todo equilíbrio do organismo é provisório, mais saúde você tem. Mas então, como que eu vou saber que eu estou me desequilibrando? Na bicicleta a gente cai. Isso. Agora, com estresse a gente não percebe que está caindo, né? Você tem vários sintomas que estão te indicando. Você tem sintomas musculares, como dores musculares generalizadas, dores que estão migrando, a própria postura do corpo vai se alterando, você percebe que está tenso, está travado. Né? Parece que dobrando, né? Dobrando. Sintomas vegetativos, como por exemplo suores frios, taquicardia, aumento de pressão arterial quando está nervoso, uma diarreia emocional, por exemplo, e sintomas emocionais. Se você tiver, por exemplo, uma grande inquietação, uma expectativa, uma dificuldade de adormecer, porque está sempre preocupado, está sempre inquieto, pensamento catastrófico, imaginando sempre o menor, olha, é provável que tua capacidade de adaptação já esteja comprometida. Eu já estou numa roda como essa, que não deveria ser, química molecular alterada, pressão do ambiente, isso tudo parece que vai alimentando o estresse, né? Exatamente. O que a gente percebe aqui é que a química molecular alterada, ela permanece sempre constante. O que muda o comportamento, muda a pressão. Mas ela se mantém. Ela agrava tudo. Então, é extraordinariamente importante ter o cérebro bem nutrido. Nós passamos aí algumas décadas passadas, alguns anos passados, imaginando que o cérebro, que o pensamento era uma coisa que acontecia sem cérebro, que as emoções aconteciam do nada. Se falava muito em comportamento, em inconsciente, que é importante. E parece que se esqueceu de falar que isso acontece em função de uma atividade elétrica. De uma química. De uma química do organismo. É fundamental. Então, é muito importante regular essa química, né? Antes de você pensar que o indivíduo é neurótico, que o indivíduo é depressivo, ansioso, inquieto, que tem toque, tem isso, tem aquilo, poxa vida, pode não ser um problema psicológico, pode ser um problema exclusivamente nutricional do cérebro. Bom, na verdade, a abordagem, só complementando, o ideal é os dois. Porque como nós estamos vendo aqui, um altera o outro, que altera o outro, que altera o outro. Então, encarar e abordar do ponto de vista psicológico e nutricional, micronutricional do cérebro ao mesmo tempo, aí é campeão. Eu ia te falar o seguinte, há uns anos atrás, 40, 50 anos, quantas pessoas eram internadas como doentes mentais e tinham problemas de tireoide? Sim.
Um monte. Um monte. Morreram enfiadas em manicômios porque tinham problemas de tireoide, ninguém imaginava. Uma glândula tão bobinha como se pensava, tinha uma função tão importante no corpo todo. Muito importante. Embora eu seja psiquiatra, eu não trabalho mais com pacientes psicóticos. Eu não trato esquizofrenia, transtorno bipolar, mas eu trabalho muito com equilíbrio mente e corpo. Eu trabalho com fadiga, estafa, exaustão, estresse, isso eu atendo muito. Eu tenho 20, 30 anos aí de experiência. E o que você percebe é que até isso também mudou. E mudou em função da alimentação, mudou em função da poluição do ar, né? Nós estamos vivendo cada vez mais inundados de estímulos tóxicos e quanto mais de estímulo tóxico nós temos que enfrentar, menor a capacidade de voltar para esse equilíbrio. Para a gente encerrar, falta de memória é sinal de estresse ou de um cérebro condicionado? Olha, tem uma mudança que é normal com o tempo. Então, na verdade, o nosso cérebro tem dois pedaços, o lado direito e esquerdo, com o passar do tempo impera o esquerdo, que é o cérebro da sabedoria. Então, não é tão importante para uma pessoa que está lá, que saiu do Zinta, entrou no Zenta, guardar números de telefone, né? Hoje, a maioria das pessoas guarda número no Facebook, no celular, né? Usa a cabeça para outras coisas. Isso é interessante. Eu não acho uma coisa ruim. Eu não acho que seja importante estimular uma memória sem fundamento. Eu acho que é importante desenvolver uma sabedoria. E a melhor memória que existe é aquela que guarda quadros genéricos do que acontece e aplica essas informações para situações novas e inusitadas. Então, não preciso lembrar de um fato que aconteceu comigo em detalhes, que a minha memória está perfeita. Não. Na verdade, a boa memória é como se, vamos imaginar, você já viu um raio-x, um médico olhando o raio-x? Ele não vê um tórax, ele não vê um coração, ele vê o contorno. Mas como ele viu muito daquilo, ele bate o olho no raio-x e fala, isso aqui está normal, isso aqui está alterado. Nós, diante da vida, podemos ter essa postura. Nós temos tantas informações armazenadas que com isso nós conseguimos aplicar com com sabedoria, aplicar e modificar a nossa realidade. Agora, para isso, precisa estar atento, precisa ter uma boa capacidade do cérebro, responder aquilo que está acontecendo e ter a humildade, né? Humildade, eu adoro essa palavra porque ela vem de humus, terra fértil, a humildade de aprender com as circunstâncias. Não existe derrota. Na verdade, se você aprende com as circunstâncias, você está colocando no teu cérebro mais uma imagem desse pretense, dessa fantasia que é o raio-x, e em situações futuras você vai usar com sabedoria. Agora, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Ciro Massa, tem um site que é vitalidadeintegral.com.br, vitalidadeintegral.com.br. E os seus vídeos? Tá, tem lá, estamos colocando quase um por dia agora. Bom. 1 minuto, um toquezinho de saúde de 1 minuto. E bom porque nesse minuto, parece pouco tempo, a gente aprende muito. E coloca em prática o aprendizado. Então acesse o site vitalidadeintegral.com.br, lá você vai ter esses vídeos também. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Até a próxima.